Efésios, capítulo 4, versículo 25. E lá diz: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol entre a vossa ira, nem deis o lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes sedes um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, gente, a explicação sobre Efésios, capítulo 4, versículo 25 até o capítulo 5, né? E até o versículo 2, né? No caso, eu li. Então, o que eu entendi, no modo geral, que eu vou tentar explicar para vocês. Aqui fala pra gente ter uma caminhada com Cristo, né? Porque ele se sacrificou por nós, né? Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho único para que a gente pudesse ser salvo, né? E aqui fala também pra gente cristão, na verdade todos nós, filhos de Deus, né? Pra gente não é praticar mentiras, não praticar gritaria, blasfêmias, né? Aqui fala também sobre a gente xingar, né? Xingar. Falar palavras que não agrada, né, aos ouvidos de Deus. Então, a gente que é cristão, que estamos tendo uma caminhada com Deus, a gente tem que fazer como Jó, né? Jó, né, na Bíblia fala que ele se afastava de todo o mal, né? Se o mal vinha em sua direção, ele desviava do mal, né? Da prática do mal, da prática dos pecados, né? Então, nós cristãos que estamos caminhando com Deus, né? Se santificando, a gente tem que controlar, né? Tem que controlar a nossa língua, né? O que a gente fala com os nossos filhos, com o nosso próximo, porque a língua, ela pode nos fazer pecar, entendeu? Então, quando a gente está em momento de ira, não podemos deixar a ira dominar a gente. A gente tem que ter o autocontrole, entendeu? Então, assim, aqui a palavra de Deus fala para a gente andar nos caminhos dele, né? Evitar o pecado, a prática do pecado e evitar palavrões, né? Evitar esse negócio de ficar xingando, a prática de ficar irado, né? Dentro de casa, falando palavras que não agradam aos ouvidos de Deus, né?
Então, temos que controlar isso, né? Porque isso não agrada a Deus. Então, e outra coisa também que fala aqui sobre, quer ver? Pra gente, evitar mentira, né? Ou seja, a gente tem que falar a verdade, praticar o que é bom, né? E sempre a gente tem que lembrar que a gente tem que amar o próximo, né? Não ficar com mentira com o próximo, entendeu? E a palavra de Deus fala que nós cristãos, a gente tem que abandonar o pecado, né? A prática do pecado. Não só nós cristãos, né? Mas quem ama a Deus de todo o seu coração, ele também tem que renegar o pecado. Porque o pecado, a Bíblia deixa claro que o pecado leva a morte eterna. E é isso que Satanás quer. Satanás quer levar o máximo de pessoas para o caminho errado, o caminho oposto de Deus. Porque o caminho de Deus nos leva para a vida eterna e vida em abundância, né? E o inimigo, ele quer que a gente vá para a perdição, né? Para a morte eterna. Mas Deus, ele nos deu uma promessa, né? Uma promessa que aquele que permanece firme com perseverança, né? Perseverança, ele vai ter vida eterna e vida em abundância, né? Aquele que está se santificando com Cristo, andando nos caminhos de Cristo, a gente tem que abandonar o nosso pecado, renegar a nossa carne, sair do pecado, porque o pecado vai nos condenar, mas Cristo vai nos purificar e vai nos santificar e vai, né, nos dar vida e salvação. E é isso que eu entendi aqui. Porque o amor de Cristo por nós é imenso, né? A sua misericórdia por nós é imensa. E ele fala que aquele que vem a mim, ele não deixa que o inimigo traga a pessoa, entendeu? Que o inimigo te roube das mãos de Cristo. Não. Cristo fala que aquele que vem a mim, do jeito que tá, eu não vos deixarei, entendeu? Então, assim, Cristo nos ama tanto, mas ele também, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Então, a gente tem que fazer uma escolha na nossa vida. A gente tem que abandonar o pecado, por mais que seja difícil para quem está no mundo, na perdição, na enganação do inimigo. Mas para Deus, tudo é possível. Basta confiar e perseverar até o fim. E crer que Cristo é o Filho de Deus.